Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Eu Admito podcast. Essa conversa que eu tive com o pastor Paulo e pastora Trifena foi uma bênção. Foi uma conversa muito profunda. Eu estou muito feliz de apresentar o nosso primeiro programa aqui para todos vocês. Tenho certeza que vai te impactar. Oi, gente, tudo bom? Estou aqui com os meus pastores, pastor presidente, pastora Trifena, para celebrar, nesse momento tão especial, os 20 anos da Admito Celebration. Pastor Paulo, pastor Trifena, sejam muito bem-vindos. Estou muito obrigado. Muito feliz de estar aqui conversando com vocês, de verdade, gente. Nós também. É uma alegria muito grande dessa oportunidade, né, de vocês confiarem na gente, de fazer esse projeto. E é uma coisa que eu amo fazer, de verdade. Comunhão, conversa, eu adoro isso. Sabe? E eu agradeço, já queria agradecer vocês de verdade nesse momento pela oportunidade e por confiar na gente. Rony Júnior, é uma alegria para nós, né, estarmos aqui. Eu acho que você é a pessoa ideal mesmo, você tem toda esse jeito, né, comunicativo, espontâneo de ser, e estamos muito felizes por este projeto novo e especialmente num tempo que é um marco para a nossa igreja, 20 anos de existência da Admito Church. Realmente, 20 anos é uma longa caminhada aí, com Jesus, com irmãos, em comunhão com pessoas, vivendo grandes desafios, vivendo grandes alegrias, grandes emoções. E assim, é uma alegria poder sentar aqui com você hoje, poder compartilhar sobre tudo isso. Até porque eu quero saber também, né, gente? Eu não tenho os 20 anos da igreja, né? Eu estive aqui no começo, eu quero saber, né? Nem eu tenho 20 anos. Ai, Jesus! 19. Tá, olha aí, quando você nasceu, então a igreja já existia. Tá vendo? Que loucura, né, gente? Mas então, realmente, agora eu quero saber. A gente tá aqui no Canadá hoje, na cidade de Toronto. Nós estamos aqui, e todos nós somos brasileiros, a gente sabe disso, né? Falamos português, somos brasileiros. Então eu queria começar... Temos também angolanos e temos também portugueses na igreja, né? Eu tava pensando mais na gente aqui, mas é verdade. Você tá falando de nós aqui. Mas a igreja, sim, é verdade. Somos multicultural. Sim. Né? Vem gente até de inglês, a gente tem tradução. Eu acho isso maravilhoso, de verdade, né? Temos tradução pra todo mundo. Mas assim, eu fiz essa conexão por quê? Porque eu queria começar um pouquinho com a história de vocês aqui no Canadá, antes de fundar a igreja. Porque vocês não chegaram já a fundar a igreja, né? Não. Vocês chegaram e teve uma história. Sim. Como que foi? Teve alguma coisa, algum marco? Teve alguma coisa importante para fazer essa conexão para fundar a igreja? Como é que foi? Então, quando nós viemos para o Canadá, não tínhamos nenhuma intenção, aliás, nem passava pela nossa cabeça de fundar uma igreja, né? De modo algum. A Trifena e eu estávamos na igreja na qual nós nascemos, crescemos, fomos formados como cristãos, e em momento nenhum passava na nossa ideia de que algum dia nós iríamos deixar aquele ministério, aquela congregação, não a congregação, o ministério mesmo, onde que nós servimos a nossa vida toda. E quando chegamos aqui, nós fomos para essa igreja. É a Igreja Pentecostal Deus é Amor. Servimos nessa igreja durante mais ou menos uns 4 anos, dos quais 2 anos dela eu pastoreei, e depois nós decidimos nos desligar. Aliás, não sei nem se eu posso dizer que decidimos, né? Nós não decidimos. Deus decidiu, na verdade, nos desligar dessa igreja, porque a forma como foi. E servimos depois 2 anos em uma outra igreja, ajudamos este pastor, mas infelizmente essa igreja veio a deixar de existir. E aí a Admito nasceu. Isso foi em fevereiro de 2006. Fevereiro de 2006, eu nasci em setembro. Olha aí. De 2006, isso é bem interessante. No ano que eu nasci, gente. Uau. E você, pastor Trifena, como foi a jornada com o pastor Paulo, antes dele ser pastor? Então, antes dele ser pastor, nós servíamos ao Senhor. E desde que eu me entendo por gente, nasci já num berço evangélico, a caminhada com Jesus, meus pais, vendo eles, né, nessa chamada, né? Quando eu tinha 3 anos, nós já fomos para um campo missionário. Então, eu nasci e cresci vendo isso, mas eu não imaginava que o Senhor já estava me preparando toda a minha vida para o que Ele tinha
o que ele tinha para realizar na Admito, né? Na Assembleia de Deus de Toronto. Então, assim, eu vejo que a caminhada, toda essa orquestração divina feita pelo Senhor foi algo maravilhoso que nos trouxe até aqui, né? Vivendo o que o Senhor desejava, porque nós, como ele falou, nós nascemos e crescemos numa igreja e ali foi a nossa formação. Mas o Senhor, ele tinha algo maior, ele queria se revelar de uma forma ainda mais profunda nas nossas vidas. Então, assim, ele foi... É como se... Eu não sei explicar direito, mas, sabe, meio que fazendo florescer Como se fosse uma flor. algo. E desabrochou e foi assim e virou uma árvore. Uau, de uma flor pra uma árvore. Então foi grande, né? Agora fiquei curioso, gente. Agora eu quero saber. Mas olha pra Admito hoje, assim. Foi algo muito pequeno, sabe? Uhum. Algo muito pequeno que eu não... São coisas que eu não consigo explicar, eu não encontro palavras. Mas, realmente, assim, foi um... Eu tenho 43 anos e parece que esses 43 anos foram 43 anos de treinamento, de o Senhor lapidando, o Senhor moldando e trabalhando em nós e também através de nós, né? Então, assim, eu me sinto muito feliz de chegar até aqui, 20 anos de Admito, né? Porque não são 20 anos só com Cristo, são 43 anos caminhando com Cristo. Uau. E vivendo, assim, experiências que, se a gente contar, muitas pessoas não acreditam, mas são reais. Eu vou e acreditar, pode verdadeiras. contar. Vamos lá, vamos chegar nessa parte. Que eu tô aqui pra isso. Vamos lá. Bom, então, né, posso ver que quando você chegar aqui no Canadá, não tinha expectativa nenhuma, né? Era um negócio assim, Deus tá trabalhando, mas o que ele vai fazer ainda vai ser revelado. O nosso plano na vinda para o Canadá, na verdade, foi vir para ter a nossa filha, construir a nossa família, viver uma vida servindo a Deus, mas tendo a nossa família. E esses eram os nossos planos. Vida de imigrante. Vida de imigrante. Imigrante. Tipo, nós vivíamos no Japão, casamos no Japão, começamos a nossa vida conjugal no Japão, familiar, e a Casey foi concebida no Japão. E a gente decidiu vir. Quando a gente chegou aqui, a Trifena estava grávida, acho que Já 6 tinha meses. 6 meses. Ah, é? 6 meses da gravidez. Casey. E assim, os nossos planos aqui eram assim, de uma vida Construir normal, nossa construir família. a nossa vida. Né, eu tinha alguns sonhos profissionais, já que eu, né, não consegui seguir o caminho que eu queria ter seguido no Brasil. Quando eu fui para o Japão, deixei de estudar, fui só trabalhar, então eu queria progredir, eu queria conquistar coisas aqui. E o meu pensamento sempre foi, eu quero conquistar tudo de maneira que eu consiga sobreviver, que eu consiga sustentar bem da nossa família, sabe? E aí, a gente conseguir fazer a obra de Deus sem depender dela. Foi isso que era os meus pensamentos, eram os meus pensamentos bem antes. Eu sempre tive o desejo de fazer a obra do Senhor, mas nunca quis depender, né? Mas não foi isso que Deus quis, né? Mas esse era o pensamento nosso inicial. E não tínhamos planos assim. Bom, e agora, isso é só um briefing, só uma introdução. Agora vamos pro nitty-gritty, que eu quero saber mesmo. Como que foi o começo, o birth, né? Como que a Admito começou a florescer? Quero saber dessa história. Como é que começou? Começou da onde? Veio de um sonho, talvez? Veio da palavra de Deus direto? Veio como? Não teve um sonho, não teve assim uma... Olha, revelação, eu vou dizer o seguinte, quando eu estava no Japão, antes de eu conhecer a Trifena, uma vez Deus usou uma irmã em profecias no Japão, falando que Deus ia me levar para uma outra nação, longe de lá, e que nessa nação Deus iria trabalhar muito na minha vida, ele ia moldar, e que ele ia estruturar tudo que fosse necessário, e que ele tinha um grande ministério através da minha vida. Agora, quando se fala um grande ministério, não quer dizer necessariamente que é uma igreja, né, com um determinado ministério mesmo, como se é dito, né? Porque o ministério, Júnior, tem muito dessa coisa pessoal também, né? Eu tenho
O Senhor me chamou para trabalhar, sei lá, na diaconia. Então, eu tenho um ministério diaconal na minha vida. Então, quando falar Deus tem um grande ministério na minha vida, eu também ainda não sabia do que se tratava. Não assim claramente. E quando a igreja nasceu, nós começamos, na verdade, na sala de jantar de uma família, né, que era o irmão Arnoldo, a irmã Ana, e ali a gente, na verdade, ia para ali almoçar com eles. Foi na altura que nós tínhamos nos desligado, né, dessa igreja que nós servimos por 2 anos. Eu não queria, assim, expor as razões, né, mas ficamos ali na sala ali almoçando e tal, e eles sempre tinham muitas perguntas, né, Que viravam discipulado na mesa. que virou um discipulado na mesa, porque dali ali a gente ia respondendo, ia lecionando, ia ensinando, e nisso eles começaram a convidar os familiares para vir. Então, esses almoços começaram a aumentar o número de pessoas, primeiramente com os familiares que estavam ali, e eram esses almoços com ministração da palavra de Deus, ainda que de uma forma informal. Tem que estudar antes de almoçar. Ou na verdade, e na verdade assim, a gente almoçava e ficava ali na mesa e começava a perguntar, e nessas conversas bem informais, mas perguntando, e a gente instruindo, falando e tal. E isso levava horas. E aí eles foram convidando os familiares, depois trouxeram amigos, aí esse número foi aumentando, daqui a pouco eram 16 pessoas, daqui a pouco eram 22 pessoas naquela casa. E aí eu me lembro que naquele culto que deu 22, aquele encontro que deu 22 pessoas, eles falaram, olha, semana que vem a gente vai convidar uns amigos. Aliás, já convidamos, esses amigos vão vir. Então vamos ter umas 30 pessoas. Aí foi quando os donos da casa falaram conosco. O Arnoldo falou, pastor, eu não era pastor na altura, me chamavam de irmão Paulo, não vai dar aqui em casa não, 30 pessoas, vai ser muito difícil aqui. Aí eu saí assim, procurando um lugar, o que eu vou fazer, meu Deus, onde que eu vou pôr essas pessoas e tudo mais. E até que eu fui parar numa igrejinha que tinha num basement, num porão, ali na Rogers, e era de uma igreja hispana, né, o pastor, acho que ele era da Guatemala, se eu não me engano, um pastor hispano. Aí eu lembro que eu fui lá, peguei o número do telefone, liguei para ele, conversei com ele, e aí eu expliquei para ele a situação. Falei, nós não somos uma igreja, somos só um grupo que está reunido e tal, e assim, vai ter 30 pessoas e eu não sei onde pôr esse pessoal e tal. E eu precisava só de um lugar, só para reunir com eles e tudo mais. Ele foi lá, pegou o chaveiro dele, tirou uma chave e me entregou. E falou, pode usar. A partir de domingo, 2 horas da tarde, você pode usar o tempo que você quiser. Eu falei, tá, mas quanto que você vai me cobrar? Ele disse, não vou cobrar nada, não. A única exigência que eu faço de você é que você deixe do mesmo jeito que você encontrou. Limpo, organizado, nós vamos deixar tudo organizado. Então vocês só entreguem do mesmo jeito que vocês encontraram. Só isso, não precisa me pagar nada. Que coisa incrível. Aí a gente realizou o primeiro culto lá. E o primeiro culto lotou. Foi uma vez que daí um bocado de gente veio visitar, porque a notícia meio que correu. Mas assim mesmo nós não oficializamos igreja ali. Porque eu me lembro que a gente fazia reuniões ali e às vezes eu falava com os irmãos, olha, vocês precisam procurar uma igreja. Você já apontando o povo. Porque eu nem era pastor ainda. Eu era um presbítero. Mas eu não era pastor. E eu dizia, vocês precisam procurar uma igreja, vocês precisam estar debaixo de um pastoreio e tal. E eles falavam assim, mas e você? Né? Vocês vão... Eles se preocupando com você não, também. Mas é Pra tipo onde assim, vocês pra onde você iam? vai? E eu disse assim, não, mas Deus não me revelou, ainda não me mostrou, eu ainda não tenho ainda a decisão. Ele falou, pois é, então a gente vai aguardar, você toma a sua decisão, a gente está contigo. Uau. E a pastora Trifena, como que você tava em tudo isso que Deus estava trabalhando, fazendo, nesses encontros? Então, eu na verdade, demorei a aceitar o chamado de Deus. Como a gente começou falando, os nossos planos não eram esses. E aí eu estava até buscando aqui sobre Jeremias 29:11, e eu gosto dessa versão aqui, porque diz assim, pois eu bem sei os planos que eu estou projetando para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Eu gosto dessa versão porque o Senhor estava projetando algo em nós.
para nós. Os nossos planos não eram os planos que o Senhor tinha para nós. Nossos planos eram totalmente diferentes. O Paulo, ele chegou e Deus nos prosperou muito nesse país. Tipo, eu tinha 18 anos, ele estava com 20. E em 2 anos de Canadá, nós já compramos nossa primeira casa, numa localização muito boa, que era aqui na St. Clair e Dufferin. Quem conhece sabe, tipo, 2 meninos, 2 jovens, já, sabe, desfrutando dessa... Então parece que Deus permitiu eu viver nós vivermos os nossos planos por um tempo, mas depois ele falou, não, eu vou te mostrar o que eu quero para vocês. E são planos de paz, e tem horas que a gente acha, não é possível. não é isso não que é. Deus quer. Não é exatamente, não é possível, mas é sim, é possível. E tudo é possível aquele que está na direção e na visão que o Senhor tem. Não na tua visão, no teu. Sabe quando a gente abre os nossos olhos, é igual aquele servo de Elias, né? Quando ele estava ali, ele viu aquele exército vindo. Eliseu com os carros e cavalos, aqueles exércitos, e ele achava vai dominar. E ele fala, e o Senhor fala para Eliseu, tipo, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja, porque às vezes a gente não consegue. Quando nós não estamos na visão do céu, na visão divina, nós não conseguimos enxergar o que o Senhor tem. Então, assim, eu não conseguia enxergar aquilo que o Senhor tinha preparado, queria para a nossa vida. Então, me custou um pouco. Né? Foi assim um longo processo que a gente, sei lá, escreveria um livro e seriam horas aqui falando sobre, né? Porque o Senhor ele veio assim desenrolando mesmo. Entendeu? Foi um desenrolar do Senhor na minha vida. O Paulo assim, desde sempre ele já entendeu o chamado. Eu, por mais que tive todo esse preparo no decorrer da minha vida, não era o que eu queria para minha vida. Porque você estava numa luta ali com Deus. Eu tinha uma luta muito grande com Deus, comigo mesma, com o chamado pastoral, entendeu? Então, assim, e ao mesmo tempo que ele já entendia, o Senhor teve que trabalhar em mim para que eu também aceitasse essa proposta do Senhor, entendeu? Esse plano perfeito. Até que porque... hoje, assim, eu amo. Hoje eu amo a igreja, hoje eu amo os irmãos. Assim, eu não consigo me enxergar fora desse plano mais, entendeu? Que é o plano perfeito de Deus. Eu sei que na eternidade, a gente vai entender tudo que aconteceu, tudo que nós vivemos, né? E foi maravilhoso. E quando a gente lê esse texto assim, e principalmente nessa versão, que é o Senhor que projeta, entendeu? Então, o plano, o projeto é dele. E a gente só precisa entrar no plano e no projeto dele. Exatamente. Né? Então, eu vejo isso com admito. Que interessante. Então, daí, enquanto a pastora estava ali nessa luta com Deus, sendo tratada, como que o senhor estava, né? Porque daí o senhor... Qual que é a minha pergunta aqui? Seria assim, o senhor está falando dos acontecimentos, mas e a sua cabeça? Onde estava? O que você estava pensando enquanto Deus estava preparando tudo ali? A minha cabeça nessa altura, ela era muito assim, eu pedia muito direção de Deus. Por quê? Quando a Trifena diz assim, que eu já entendia, né, a chamada de Deus, eu entendia muito a chamada pessoal. Tá? Eu entendia que Deus ele tinha me chamado para cuidar de pessoas, para pastorear mesmo, na prática. Nem necessariamente estou falando de título, de ordenação, nem nada disso. Mas eu já era aquela pessoa que eu assumia a coisa. Então, quem estava ali com a gente, eu sempre procurei dar aquela assistência em todos os sentidos que precisava. Então, era um trabalho pastoral. Mas, por outro lado, tinha essa dificuldade. Porque, assim, a Trifena, ela antes de casar, ela já dizia claramente, e ela falou isso para mim quando a gente estava noivo. Eu não quero casar com o pastor. Eu não quero casar com o pastor, eu não quero isso para minha vida, exatamente. E assim, eu não era pastor e também eu não tinha pretensão de ser pastor. Só que eu também, ao mesmo tempo, eu tinha aquela coisa de dizer, Senhor, eu estou aqui para o Senhor fazer de mim o que tu queres. Então, se não é para eu ser pastor, eu não vou ser pastor, eu quero só servir onde que for. Entende? Então, nesse período, eu comecei, nós já tínhamos dirigido a Igreja Deus e Amor, porque lá se dirige mesmo sem ser ordenado. Eu não era nem diácono
desconsagrado, e eles me puseram para ser o dirigente da igreja. Então, nesse tempo, a gente trabalhou, a gente cuidou da igreja e tal, mas a gente sempre esteve debaixo de outra liderança, de gente que estava ali orientando, cuidando e tal. Então, nesse período, tinha isso, né? Eu sentia aquela responsabilidade de cuidar das pessoas. Por outro lado, eu tinha uma empresa, a Trifena mencionou aqui, né? Com 2 anos de Canadá, eu já tinha empresa, eu cheguei a ter 6 funcionários trabalhando comigo. E foi o próprio Deus que nos fez prosperar de uma A gente forma prosperou, assim. a gente já tinha a nossa casa comprada, né? Nosso filho... A filha já estava, A o filha nosso já segundo chegou filho o segundo chegando, filho, então aquela vida muito bem estruturada, as coisas encaminhando e tal, fluindo muito bem fluindo. Então, assim, aí tinha financeiramente, aquela né? coisa. Então a Trifena ela ficava um pouco recuada ainda com essa questão. Não era só por causa dessa questão de dinheiro, por essa questão da vida profissional. Né? Primeiro, assim, tinha preocupação de não depender da igreja, porque... E alguns traumas também, né? Exato. Que Da sempre vida tem. familiar. Né? Então. Não que a minha vida seria igual o que foi. Sim. Mas, só falando Sim. assim, pra gente resumir um pouquinho, eu vejo assim, que Deus ele fez dessa forma também, e depois ele nos mostrou que ele era o Deus conosco, em todas as situações, que ele era o nosso provedor, que não era na força do nosso braço, não era na nossa capacidade. O Senhor ele veio revelando tudo isso, porque os meus medos, todos os medos que eu tinha de ser esposa de pastor, de liderar uma igreja com ele, porque eu falo, eu não sou muito de microfone, mas eu gosto de apoiar o Paulo. Tem horas que eu chamo ele e falo, amor, olha, acho que isso aqui precisa ser acertado. Então a gente sempre foi muito parceiro assim. Então, assim, quando eu vi que nós tivemos que passar por, não pelo mesmo processo que eu vi os meus pais passando, o que me traumatizou, que eu ficava, não, eu não quero isso para minha vida, nós passamos também, porque nós vivemos, tipo, durante esses 20 anos, os meus maiores temores aconteceram sim. O Paulo sofreu calúnia e eu estava do lado dele, eu tive que suportar com ele. Eu sofri muito, porque não era comigo, mas era com ele. Só que nós somos um. Então a dor dele é a minha dor é a dor dele. Então, assim, sabe, o mal que nos sobreveio, que eu mais temia, ele teve que vir. Mas só que veio, mas o Senhor nos fez mais forte ainda. Sabe, o Senhor, ele nos honrou. O Senhor, então o Senhor foi me revelando que sim, ele é o Deus conosco. Ele é o Deus que nos respalda. Ele, entendeu? Então, todo o processo que meus pais viveram, não é que se repetiram, mas nós tivemos essa experiência vivida também. Sim. Mas para que eu não vivesse a experiência dos meus pais e sim a minha. Entendeu? Eu sei que eu posso confiar no Senhor, que o Senhor é o juiz, Ele é o advogado, Ele é o meu Deus forte, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu socorro, Ele é o refúgio. Sabe, Ele é o nosso baluarte, Ele é o nosso protetor. Então, assim, se você não vive algo, você não consegue enxergar esse Deus. Se você não passa por esses processos, você vai levar aquele trauma dos seus pais, né? Eu não quero viver, não quero ver, não quero. Mas Deus, ele falou, não, sabe, a caminhada vai ser essa. E não foi assim, bum, de uma vez. Foi aos poucos, né? Foi vindo aos poucos. Enquanto a igreja ia crescendo, vinha, sabe, aquelas pessoas. E hoje eu louvo a Deus por tudo que nós vivemos, porque Toronto, principalmente, foi uma faculdade de vida para nós, né? Ministerial, familiar, até na vida conjugal, entendeu? Assim, Deus ele fez coisas muito grandes e assim nós superamos. Tem horas que eu não consigo falar muito sobre tudo que aconteceu porque eu choro, Fica entendeu? emotiva, bate lá no Sim, fundo do coração. mas mesmo assim, em todas as lutas, a gente vê o cuidado do Senhor. Aí você fala, meu Deus, eu sou mais forte do que eu pensava. Porque não é a força que vem de você, não é uma força natural. É uma força que só Deus pode te dar.
entendeu? Para você passar pelo processo. Só que quando você sabe que é de Deus, se foi de Deus, enquanto você está nesse processo, você não identifica isso. Você só consegue identificar que foi Deus também, permissão de Deus, tá? Foi permissão de Deus depois que você chega do outro lado. E você fala, Deus esteve conosco em todos os momentos. E foi por isso que nós resistimos. E eu não falo só nisso, nem calúnias, eu falo também na saúde, entendeu? Pessoas que vêm, você abraça, você, sabe, ama, e depois simplesmente a pessoa vira as costas. Então a gente viveu tudo isso. E aí você me pergunta, mas ok, mas isso era o meu temor, entendeu? Era o que eu mais lutava contra. Falava, eu não quero ver. Tipo, eu não gostava de me apegar com pessoas. Eu abraçava, beijava todo mundo, mas eu não queria me apegar com ninguém. Porque eu falava, vai embora. Porque eu vivi minha vida toda essa. Era tipo, 2 anos em um lugar, fazia amizade, era literalmente arrancada daquele lugar e colocada em outro lugar. E começava tudo de novo, arrancada daquele lugar. E Deus, nesse processo, assim, desse trabalhar do Senhor, na minha infância, não foi a mesma coisa na nossa vida aqui no Canadá, porque aqui o Senhor, ele nos deu raízes. Aqui são 26 anos, né, de casados, e estando aqui no Canadá também, são 26 anos e eu nunca fui arrancada daqui. Aí eu comecei a pensar comigo, não, então eu posso plantar raízes, então eu posso amar, então eu posso me apegar. Só que ao mesmo tempo, nós vivemos num país de imigrantes. Pessoas que vêm, vão, e aí são as pessoas que vão, né? As pessoas que vão. Mas só que aí Deus me ensinou também a lidar com isso. Entendeu? Nossa, Então é maravilhoso. Deus é lindo. Deus é lindo, maravilhoso. Mas, ó, guarda. Calma, guarda a sua história, que quero vamos ter um podcast nosso. Calma aí. Telespectadores, calma. Vamos ouvir mais detalhes no próximo programa. Não se preocupe. Aí, sobre a tua pergunta, eu só tinha um último detalhe, né, sobre essa questão de como estava a minha cabeça. Porque nessa altura, eu tinha aquela coisa. Embora eu cresci num lar pastoral e vi meu pai pastoreando, só que os filhos de pastor não estão presentes em tudo que os pastores estão fazendo. Obviamente que não. Então, eu não me sentia capaz. Eu queria, na verdade, eu tinha um desejo de servir ao lado de um pastor. De estar um tempo, assim, lado a lado com ele, caminhando com ele, aprendendo, sabe? Para que eu pudesse, se o Senhor, né, concretizasse, né, isso, que esse era o caminho que eu tinha desenhado. Tanto que, ainda nesse período, né, que a igreja já estava acontecendo, ela já tinha nascido, já estava desabrochando, né? Mas não tinha sido oficializada. Eu conversava muito com meu sogro, com os meus pais. Os meus pais estavam em Portugal nessa altura servindo como missionários e os meus irmãos estavam no Japão e eles serviam o Senhor ali na Assembleia de Deus com o pastor Haroldo. Rapidinho, quantos irmãos você tem? Eu tenho são 3 irmãos, quer dizer, 2 irmãos e uma irmã. Somos em 4, né? Eu tenho um irmão mais velho que eu, sou o segundo. Aí tem um depois de mim e tem minha irmã caçula. E Entendeu? na minha família também somos 4. 4. Uau, E eu sou o baby da família. Ah, você é a baby, a mais caçula. E a mais spoiled. bonita. E a mais bonita também. Então, assim, aí a gente conversando e tal, e aí buscando de Deus orientações, e o meu sogro me deu conselhos. E aí ele me sugeriu entrar em contato com o pastor Haroldo, né, que hoje é o nosso presidente de honra. O pastor Haroldo foi uma bênção muito grande na nossa vida. Aí eu convidei ele para vir aqui, para que ele conhecesse o trabalho e tudo mais. E aí ele veio, conheceu a igreja, né, pregou, quando nós completamos 1 ano de que estávamos nos reunindo. Então foi a partir daí que a igreja começou a ser oficializada. Ela já tinha, na verdade, ganhado uma forma já, porque a gente ia levando, ia cuidando, ia orientando e tal. E aí a igreja já tinha ganhado uma forma, mas agora teve a orientação do pastor Haroldo. E nessa altura o meu pensamento era, bom, quando nós decidimos, olha, nós vamos entregar esse trabalho né, para a igreja do Japão, nós vamos nos unir a eles e tal. O que eu esperava era que o pastor Haroldo ia mandar um pastor experiente, um pastor maduro, alguém que pudesse vir para assumir a igreja, e eu queria servir e ajudar para que eu pudesse aprender.
né? E que eu pudesse ser útil. E aí a gente seguiria servindo na obra e correndo atrás também dos nossos objetivos. Só que quando conversamos com o pastor Haroldo a esse respeito, ele falou, eu lembro até hoje dessas palavras dele, ele falou, Paulo, ainda que eu pegar o melhor pastor que eu tenho aqui no ministério e mandar para aí, não vai dar certo, porque essa igreja já tem um pastor. E ele só não foi ordenado ainda. E esse pastor é você. Mas eu já levei a sua causa para o pastor Ezequias Soares da Silva, lá de Jundiaí. E a tua causa vai ser apresentada lá no Ministério do Belém e na convenção. E se eles aprovarem, eu já fiz a indicação da sua ordenação. Aí eu falei, uau. Uau, que forte, hein? Imagina eu escutar uma palavra dessa de Jesus. Eu entraria em choque. Eu ficaria... E aí foi, né? Eu falei, Senhor, eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua vontade. E assim foi. Então, foi mais ou menos isso aí o meu processo, né? A minha cabeça, né? Durante esse período aí. Então daí depois desses acontecimentos, tem palavras que são difíceis, acontecimentos com o pastor Haroldo, como que foi assim a história da igreja? Porque daí eu lembro que você falou que você estava num basement, emprestado, e daí foi pra onde? Aí a gente estava nesse basement emprestado, só que quando a igreja começou a coletar, a partir do momento, de um certo momento, a gente começou a coletar os dízimos. Eu também tinha os meus dízimos. E eu não tinha para onde mandar. Então, abrimos um caixa ali e colocava o meu dízimo ali. E os irmãos também começaram a dizimar. Então, mesmo que o pastor lá, ele disse que não iria nos cobrar, nós deixávamos um valor lá para ele, sim, porque tinha as contas. A gente sempre teve consciência disso. Então, ele não estabeleceu. Um dia eu chamei ele, conversei e firmamos um valor, estabelecemos um valor. E falei, olha, nós vamos pagar, naquela altura eu me lembro, eram $500. Então nós vamos pagar $500 aqui para usar todos os domingos e acho que todas as sextas-feiras, e nós tínhamos esses trabalhos lá. E aí nós ficamos ali, quando completamos um ano, né, nós estávamos ali, durante o decorrer do segundo ano, agora nós somos uma igreja, no primeiro momento era chamado de Ministério do Japão, né? E Ministério do Japão em Toronto. Era Ministério do Japão, então, porque estava afiliado. Aí, naquele ano, acho que foi no mês de agosto, que foi 2007, já tínhamos tido a aprovação da convenção e tudo mais, da minha ordenação, e foi justamente nessa altura que saiu a nossa residência permanente. E aí a gente pôde sair. Foi justamente assim. Tudo aconteceu no mesmo momento, assim. E aí a gente foi ao Japão. E a convenção autorizou que a nossa ordenação fosse feita no Japão. E aí nós fomos ordenados no dia que nós completamos 7 anos de casados. Aliás, 8 anos de casados. Estávamos completando 8 anos de casados. Eu estava pregando numa conferência missionária lá no Japão. E no final, o pastor Haroldo, junto com os demais pastores, fizeram a minha ordenação pastoral sob a delegação da Confradesp, Convenção Fraternal das Assembleias de Deus do Estado de São Paulo. Voltamos para cá. Quando nós voltamos, aquele templo ali estava tendo um problema, porque ela era num basement, ela tinha um ralo que ficava bem no meio do templo, e ali começou a voltar esgoto por ali. Nossa. E aquilo ficava um cheiro insuportável. A gente não conseguia cultuar, a gente tinha que chegar mais cedo, limpar aquela coisa toda e tal. Era já Deus nos expulsando. Era os acontecimentos que falam, por que, Deus, por quê? Aí a gente, meu Deus, a gente precisa procurar um outro lugar, E aí a gente encontrou o templo que está aqui a 100 metros daqui. Era um templo. Hoje não é mais templo, embora ainda tenha um formato, por ser um patrimônio histórico, virou um prédio de apartamentos, mas ali estava disponível para alugar, e aí a gente entrou ali. E aí a gente entrou ali e a gente começamos ali a cultuar o Senhor. Foi a partir dali que a gente começou a trabalhar nos registros da igreja e tal, e ter assim uma coisa mais oficial. E aí, só que o que aconteceu? Entramos ali no mês de setembro,
Aí entrou outubro, novembro, um frio tremendo, que é esse frio que nós estamos tendo agora, e não tinha aquecimento no templo. Não tinha aquecimento. Aí meu Deus, nós estávamos sofrendo em outro lugar com o problema do esgoto, agora aqui sofrendo por falta de aquecimento, né? E aí começamos a orar. Aí esse templo aqui, tinha um grupo antes que se reunia aqui, vagou, e não tinha ninguém. Aí eu vim aqui, conversei, eu falei, olha, escuta, vocês estão alugando? Aí elas disseram, estamos, tá disponível, se você quiser, nós estamos procurando, actually, alguém que possa alugar. Aí eu falei, não, então nós queremos. E olha que aí o aluguel que eles cobraram aqui de nós foi consideravelmente menor do que o outro lugar, e aqui já tinha tudo, né? E assim, foi um lugar maravilhoso pra gente, foi muito bom, e é onde nós estamos aqui, nesse templo, desde dezembro de 2007. Uau, então foi realmente um templo muito bom. É. Não, mas aqui é realmente, eu gosto muito desse templo também. É um lugar espaçoso. É uma casa. É uma casa. Para realmente. nós, assim, temos limitações hoje, né? Problema de estacionamento. Como a igreja cresceu bastante, nós temos falta de infraestrutura para atender todos os departamentos. Há pelo menos 2 ou 3 departamentos que a gente precisaria ter, que a gente não tem, porque não temos uma sala, um espaço onde que eles poderiam se reunir, né? Mas ele tem nos atendido muito bem até hoje, nós somos muito gratos, graças a Deus. Realmente, muito bom. E até você chegar aqui, você ainda estava em luta. Ou não? Como é que você estava? Ai, eu acho que a gente até voltou. Voltou. Não, mas foram só acho que os primeiros anos, né, Paulo? Os primeiros anos. Depois houve uma entrega. Sim. E Você cede, né? Deus não cede. eu você escrevi em um livro um pouco do meu testemunho e, assim, resumidamente, mas foi só um tempo mesmo, e falo nesse livro sobre o pastor Haroldo também, que ele foi o canal de Deus na nossa vida. Foi o homem que me fez entender. O pastor Haroldo é um grande mentor. Ele me fez entender a beleza do ministério, a beleza do chamado pastoral. Então, assim, eu louvo a Deus pela vida dele e pelas vendas dos meus olhos terem caído muito cedo, sabe? Não demorou tanto assim para eu realmente me posicionar, né? Posicionar na igreja, posicionar dentro de casa. E, assim, eu agradeço a Deus, porque isso é uma decisão, né? Porque eu poderia decidir nunca querer. E Deus, ele realmente trabalhou em mim e fez com que eu dissesse, eis-me aqui. Aceitasse. Eis-me aqui, Senhor. E agora eu fiquei curioso com um detalhe. Como que você se sentiu quando o pastor Paulo se tornou pastor, foi ordenado? Como você estava naquela hora aqui no Japão? Ou você quer deixar para contar mais tarde? Não, pro próximo programa. Há muitas recordações, porque nós acreditamos, assim, foram ciclos, né, Paulo, que nós vivemos. Nós acreditamos muito nisso, porque foram exatamente 7 anos de processo imigratório aqui no país, né, para a gente conseguir as nossas documentações. E foi exatamente o tempo de Deus para esse preparo. Na vida dele, na minha vida, para que a consagração viesse, entendeu? Então, assim, realmente foi um ciclo de Deus na nossa vida. Então, quando veio, eu já estava pronta. Você já estava... Já estava, Pronto. Eu já estava, assim, demorou, assim, eu assumir alguns papéis na igreja, mas E é válido lembrar, desculpa interromper, mas assim, mesmo quando ela decidiu aceitar isso, o assumir um papel e você conseguir exercer esse papel de maneira eficaz, isso leva um tempo. Até a mim, eu cometi muitos erros no meu ministério pastoral, em como proceder em diferentes situações. Então, assim, quem vê o pastor Paulo hoje... É uma pessoa totalmente diferente. Mas de 20 anos a atrás. experiência, a bagagem que a gente vem trazendo, o aprendizado, os sofrimentos, as marcas, né, que a gente passou de muitas coisas que a Trifena já falou aqui, forma quem nós somos hoje. Mas lá não estávamos bem no começo. E quando a Trifena, né, ela menciona essa dificuldade que ela teve no início,
talvez, né, de ficar assim um pouco contenciosa em relação a aceitar o ministério. Não quer dizer que Repetida. isso era 100% do tempo que ela estava de carrancudo. Não, ela sempre teve momentos de alegria e a Trifena, ela sempre foi uma pessoa que celebrou as minhas vitórias. Ela sempre se alegrou com as minhas conquistas também. Então, tudo isso, ela sempre foi parte, né? Porque sempre entendeu que as minhas conquistas eram delas também, eram dela, e que isso traria, sempre trouxe bênção para ela. Então, eu me lembro que quando aconteceu a nossa ordenação, até quando o pastor nos falou, né? Eu lembro que o pastor Ezequias me ligou de Jundiaí e falou: Paulo, olha, eu queria te dar uma boa notícia, viu? A convenção aprovou a tua ordenação e tal. E eu falei para ela, isso foi um momento assim de muita alegria entre nós dois, entendeu? E a gente riu, a gente chorou, a gente orou, a gente se alegrou. Então, assim, só que havia momentos que você tinha que lidar com dificuldades. E outra coisa que também, o fato de nós sermos muito jovens nessa altura ainda, né? Muito. Então, Quantos anos vocês tinham quando você foi ordenado, naquele dia? no dia que eu fui ordenado, eu estava com 26 anos. Setembro de 2007. Não, eu estava com 27 anos. Uau. 27 anos de idade. Porque eu nasci em novembro de 79. Estou tentando fazer a conta aqui. Né? Quando o número é quebrado, é muito difícil. 80. Eu estava com. Não, eu estava com 26. Eu ia fazer 20. Eu fui ordenado em agosto com 26 anos. Em novembro eu fiz 27. 27. Isso Uau, realmente. Eu tinha 26 anos. Nossa, E eu tinha 26, ela tinha 24. isso tudo só pra começar a igreja. Rapaz. Mas assim, e agora vamos pra história assim daqui do templo agora. Chegamos nesse tempo que estamos agora. E como é que foi o povo começar a vir, para começar a engrenar, ministérios começarem a surgir, como o Ministério Infantil que a gente tem hoje, o Ministério de Adolescentes. Como que foi essa jornada? Ok. Eu posso falar? Pode, essa parte você pode. Porque assim, toda essa organização, eu acho lindo assim, a visão que Deus deu pro Paulo. Porque quando ele primeiro falava comigo, nega, eu tô com vontade de fazer isso na igreja. Porque era sempre cultos, todo mundo, crianças, jovens, adolescentes. Assim, acho que os 2 primeiros anos, ou 3 primeiros anos, foram assim, toda a igreja junto, tudo junto. Todos os eventos e cultos, era todo mundo junto. E aí um dia ele acordou e Deus tinha dado essa visão para ele. De departamentos, né? E aí eu falei, não, você é louco. Como que vai dividir a igreja? A primeira coisa. Como vai fazer isso e tal? Ele, não, mas eu vejo isso e tal. E aí eu ficava meio assim, eu não conseguia ter a mesma visão. Só que quando ele começou, eu falei, uau, como começou a dar certo. Mas aí você fala a sua parte. Então, e aí assim, as questões do ministério, logo no início, quando eu comecei a orar pedindo, Senhor, dá direção e dá visão sobre a igreja, então Deus me deu assim uma visão muito clara de que eu precisava trabalhar muito nos alicerces. Porque os alicerces, eles têm alguns papéis fundamentais. Primeiro, é ele que vai ter a estrutura para suportar toda a construção para cima. Segundo, é que ele vai determinar as medidas e os alinhamentos, todas as divisões de áreas de dentro de uma construção, ela está dependendo de como o alicerce estiver alinhado. Se o alicerce estiver torto, a construção vai levantar torta. Então, o alicerce precisa ser muito bem feito. E quando Deus falou comigo sobre a questão dos alicerces, uma das coisas que também Deus falou comigo é não tenha pressa nos alicerces. Por quê? Para se ter uma construção, quanto mais alta é a construção, mais profundo precisa ser o alicerce. E alicerce é o seguinte, quando você terminou com o alicerce, você olha, você não vê nada construído. Mas ele é a base de tudo. Então, o Senhor, quando falou isso comigo, ele me preparou de uma maneira que eu não fiquei ansioso para ver um crescimento da igreja muito rápido. Tanto que a igreja, Júnior, ela nunca ultrapassou a marca de 100 pessoas até que ela completou 10 anos de existência. Uau. Entendeu? E olha para você ter uma ideia, quando nós estávamos mais ou menos com 70, 80 pessoas, num mês, talvez até em 2 ou 3 semanas, mais de 30% da igreja voltou para o Brasil, foram embora.
tecladista da igreja foi embora, líder do Ministério Infantil foi embora, líder de jovens foram embora, todo mundo foi embora. Eu me lembro que uma vez, em 2 semanas, eu e a Trifena fomos levar no aeroporto 20, acho que foi umas 24 ou 27 pessoas, eu não lembro se era 24 ou 27 pessoas. A gente levou muita gente da igreja despedindo, assim, ó, sabe? E aí, a igreja deixou de ter 70, 80 pessoas e voltou para 40 pessoas, 42 pessoas. Entendeu? Aí vamos lá nós de novo, tentar reerguer, trabalhar novamente e tal. Então, até completar 10 anos, ela não passou da marca de 100 pessoas. E por um bom tempo também, né? Era 45, 50 pessoas por alguns ficou mais de 10 anos, não passou de 100. E os primeiros anos era isso, era 30, 40, 45, daqui a pouco a gente 60 pessoas, ia embora um tanto. E com um ano de tinha 70 pessoas, a gente, uau! Então, exatamente. Hoje, se a gente faz um culto de 70 pessoas, fala, nossa, a igreja está vazia. O que aconteceu, né? É verdade. E aí, o que acontece? Aí, lá na Rogers ainda, eu me lembro que havia ali algumas crianças, às vezes o culto era longo, então começou, não foi formado um departamento, mas eu lembro que, né, a Stacy na altura levava às vezes para eles para lá, e levava um desenho para eles ficar pintando e tal. Aí depois teve um outro casal da igreja, né, o Silmar e a Cida, que começaram a falar assim, eu posso pegar e colocar, trazer assim umas folhas, mas aí eu vou contar uma historinha bíblica e tal para eles e tal. E aí foi assim que foi começando a dar essa assistência para as crianças, né? E aí foi acontecendo assim. Aí eu lembro que depois começou a ter reuniões de mulheres. As mulheres se reuniam nas casas. Um dia da semana, elas iam para a casa de uma das irmãs e ali elas faziam culto. E aí nisso formou o Círculo de Oração, né? Que hoje nós chamamos de Ministério de Mulheres. Então formou o Círculo de Oração. E aí ficou ali. Por um bom tempo, era as crianças, o Círculo de Oração. O louvor, quem fazia era eu, tocando violão, a Trifena e mais umas 2 ou 3 pessoas que cantavam juntos, ali com a gente, né? Então, assim, e ali naquele começo era eu dirigindo o culto, pregando, tocando, orando pelo povo, fazendo tudo, entendeu? Era esse o desafio. Quando nós chegamos aqui, aí nós tínhamos as crianças Os adolescentes? Não, e as mulheres. Aí começou a ter os jovens, né? Começou a aparecer alguns jovens, tinha uns 4, 5 jovens. Né? Vamos reunir eles aqui, vamos pôr alguém para... E aí começou um trabalho com os jovens, né? Que era uma coisa, jovens com adolescentes também juntos, que ainda eram poucos, não tinha como dividir isso aí e tal. Então começou, né, um trabalho com os jovens. Aí depois disso tudo, aí nós agregamos o trabalho dos homens. Porque dizia-se, a sexta-feira vai as mães para a igreja com os filhos, os jovens estão lá e os pais ficam em casa e tal, e as irmãs começaram. Eu falei, não, mas a gente precisa ter realmente um trabalho de homens. E aí a gente começou o trabalho dos varões. Aí começou o trabalho dos varões. Então aí assim a gente, né, firmou essa base. Aí depois dividimos por faixa etária o trabalho. A das crianças nessa altura já tinha separado, a Zete tinha feito esse trabalho, né, de formar os departamentos do infantil, e depois a gente conseguiu fazer a separação dos adolescentes e dos jovens, né, e aí firmou essa base estrutural dos ministérios dentro da igreja. E depois foi sendo acrescentado todos os demais, entendeu? E assim, hoje ela trabalha. Nós não somos uma igreja que trabalhamos ainda com pequenos grupos, mas nós trabalhamos com ministério. E é uma coisa que para nós tem dado muito certo e tem sido uma forma, a identidade da Admito, ela está diretamente ligada a essa forma de trabalho, de ministérios. E eu gosto muito disso, né? Eu pessoalmente. Eu gosto muito quando eu olho assim e falo, nossa, tem ministério pra tudo, né? É como se fosse uma escada. A pessoa vem, nasce aqui dentro e já começa a subir. Exato. E vocês dizem muito que vocês viram isso, né? Pessoas que vocês apresentaram e foram subindo essa escada. Sim, crianças do berçário passaram pelo Peniel Kids, foram apresentadas. Aliás, se a gente for lá atrás, nós temos famílias aqui que aceitaram a Jesus aqui. Eu fiz o casamento, discipulado, batizamos nas águas, nasceu filho ou filha. E aí apresentamos a criança. Ela participou do berçário, participou do Peniel Kids, participou dos juniores, passou pelos adolescentes e hoje está entrando nos jovens.
entendeu? E hoje já estão participando, são obreiros da igreja, estão atuando em áreas da igreja, participam do Ministério de Louvor, entendeu? Então, assim, toda essa fase que passaram. E quando casar, vão Homens e mulheres. falar para as mulheres e para os varões. E você vai casar também. Não é? Mas o lindo disso tudo também é que, como a gente estava até falando do Ministério Infantil, a importância do Ministério Infantil dentro da igreja. E eu acho que, eu não estou tão certa, mas eu acho que foi um dos primeiros grupos a começar na igreja. Sim, E depois o das mulheres, entendeu? foi o primeiro, na Foi o verdade, primeiro, foi. né? Que essa separaçãozinha. Isso quer dizer, se a gente for considerar Ministério de Louvor, porque a gente sim, cantava, mas É. falando Mas, assim, desses dessas ministérios áreas que atende, é pastoral, né? das As crianças foi o primeiro. Uau. Então, assim, e eu falo isso porque eu vejo nos nossos filhos, Sim. né, o cuidado que eles receberam daqueles professores, que eles têm tão boas lembranças também na igreja, o tudo que eles fizeram, as apresentações que aconteciam dentro da igreja, e que também ajudaram na formação deles, né, de hoje, porque hoje que a Casey, ela lidera o louvor, ela, entendeu? É fruto de todo essa escadinha, como você falou, entendeu? De crianças, Peniel, adolescentes e jovens. E hoje está aí, assim. Então eu vejo assim, Legal. é maravilhoso a gente poder acompanhar todo esse processo também, da infância até né, o adulto. Eu digo por mim próprio mesmo, né? Porque eu cheguei nos juniores, passei para os adolescentes, hoje estou nos jovens, Então, vai passando, e é uma emoção. daqui a pouco já vai pros varões, E né? na mídia, Ô, você meu Deus. Será ouvindo. que... Calma aí, começa a orar, pastor. Começa a orar por mim que eu tô precisando. Tô orando já, filho. Precisou achar alguém. Achar alguém não, né? Eu creio que Deus vai. Ela tá no Japão te esperando. Em nome de Jesus. Olha Eu aí, creio, Corta Senhor. isso, corta J. isso. Mead, deixa eu Corta falar pra isso. vocês. Tem um jovem Ô, aqui meu que quer casar com uma japonesa Corta, isso vai ser cortado. ou com uma descendente. O editor decidirá se será cortado. Ai, Não mas... corta não, hein? Porque Não, o pessoal de lá assiste. Vai que, irmão, a tua Vai ter- bênção. Olha, aí não pra sei. É. Ó, mas ó, quem quiser ser solteiro, meu número é... Não, tô brincando. Mas o Sim. jovem é crente, irmão. Ele é crente, é abençoado. Pra glória de Deus. Pra glória Olha de aí. Deus. Amém. Mas realmente é uma emoção muito grande. Eu penso, eu gosto, sabe? Eu não sou pastor, eu faço parte, mas eu olho o ministério e eu me alegro. Eu mesmo me alegro. Eu olho e falo, cara, que igreja maravilhosa, né? Que Deus construiu aqui, né? Porque é Jesus que começa o trabalho. Começou em vocês, né? E tá trabalhando até hoje. Tá trabalhando com a gente aqui na igreja. Eu tenho amigos mesmo que aqui passaram por processos, hoje estão no Brasil. E aqui é um lugar, assim, realmente de um encontro com Deus. As pessoas tem gente que só vem aqui pra ter um encontro com Deus. É Fala um assim, lugar de pronto, encontro agora com Deus. É. eu vou trabalhar com você em outro lugar. Isso eu acho muito maravilhoso. Eu vejo isso nessa igreja. É por isso que eu tô aqui até hoje também. Porque aqui é o meu lugar, aqui é a minha casa. E aqui Glória a você vai Deus. prosperar em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Isso é só o começo. E aí ela é uma Né? igreja maravilhosa porque também é constituída de pessoas maravilhosas como você, sabe? E aí quando você fala de pessoas que passaram por aqui, tiveram uma experiência, eu me lembro de um casal que eles vieram do Japão, eles eram amigos de amigos, a gente nem conhecia, a gente recebeu eles. E ele era budista, né? E ela não era crente. E aí assim, eles vieram para cá, para o Canadá, a gente recebeu eles, eles ficaram em nossa casa por um tempo, e aí ficavam em casa, e aí eles vinham para a igreja com a gente. Porque tinha que vir pra igreja, né? Porque assim, nós temos essa regra, né, quem tá na nossa casa tem que vir para a igreja. Não Tem que ir tem, pro culto. Não pode Tem não que tem ir essa pro coisa, tá na minha casa, não vai na igreja. Não, vai vir para a igreja. Então veja, aí o que acontece? Eles vieram, mas não porque eu impus também, eles já tinha cargo, não, a gente vai. E eles vieram e passaram a vir, passaram a vir. Aí eu me lembro que o irmão, que era budista, um dia nós estávamos cantando aquele hino, perto quero estar, junto aos teus pés. E ele começou a chorar muito na hora. Esse hino, assim, é claro que foi um trabalhar de Deus, mas esse hino foi a gota d'água do fluir do Espírito na vida dele. E aí ele começou a chorar, e daí na hora que eu fiz o apelo, ele veio chorando, aceitar Aleluia. Jesus. Glória E a aí a Deus. esposa viu, aí veio também, ela chorando também, e o casal aceitou Jesus aquele dia. Aí eu,
né, nós fizemos o discipulado, batizamos eles nas águas e tal. Aí, depois do batismo deles, pouco tempo eles foram para o Brasil, nunca mais voltaram. A gente tem muito pouco contato, mas, sabe, vieram aqui Foi um encontro com Deus. para ter um encontro com o Senhor. Tipo, Japão pra cá, a gente totalmente, né? Exato. Não conhecia e tiveram esse encontro com o Senhor aqui, se converteram a Jesus, depois foram. Nós temos um outro exemplo de uma moça filipina. Ela era filipina, ela era amaziada com um brasileiro. Aí esse brasileiro era desviado do evangelho e tal, viviam juntos. Aí ele resolveu, não sei, né, eu vou voltar para a igreja e tal, e ele veio para a igreja e veio com ela. Aí ele reconciliou e ela aceitou Jesus. Uau. Ela era mormon, Uau. entendeu? Aí ela era mormon, ele desviado, vieram para a igreja. Ela demorou, ela não veio já assim, já aceitou Jesus. Ele reconciliou, ela não, ela só ficava vindo e acompanhava ele. Aí, pronto, daqui a pouco ela fazia muitas perguntas para mim, a gente conversou e eu orientava, ensinava e tal, instruía. Saúde. E aí, saúde, amor. Aí o que aconteceu? Aí ela deixou o mormonismo e se converteu ao Senhor Jesus. Quando ela se converteu, eles decidiram que eles iam consertar a vida deles. Eles decidiram que não iam casar, então ele se mudou, né? Ela ficou na casa, ele se mudou, ela ficou só. E aí ele voltou para o Brasil e ela ficou aqui firme, passou pelo discipulado, deu o discipulado em inglês para ela, tudo, e ela foi batizada nas águas e tudo mais. Pouco tempo depois, ela voltou para Filipinas. Das Filipinas, ela mandou mensagem dizendo que está firme, que ela está servindo ao Senhor lá nas Filipinas. E aí, para minha surpresa, quando um dia eu fui para o Brasil, fui pregar numa pequena cidade do interior de Minas, e aí eu estava pregando lá nessa cidade, aí quando eu olho assim, no meio do povo, tá um irmão lá, fazendo assim para mim, aí eu olhei, aí eu falei, é o irmão. Aí no final do culto ele veio e me deu aquele abraço apertado e falou, pastor, eu queria lhe apresentar, essa é a minha esposa, esse aqui... Meu Deus, tá casado. Esse aqui são os meus filhos e hoje eu estou pastoreando uma congregação numa tal cidade aí. Meu Deus. Hoje ele está pastoreando igreja. Aí eu falo assim, poxa, o que Deus faz através dessa igreja são coisas maravilhosas. Isso aqui são só exemplos, alguns poucos exemplos dos muitos que a gente já viu acontecer. Não, pode trazer, que eu quero mais, gente. Pode trazer, eu quero história. Não, então, são coisas que eu tô lembrando, foi por isso que eu falei aqui, compartilhei. Por isso que eu falo assim, acho que a igreja, ela é uma bênção, né? Ela é uma bênção porque Deus tem atuado aqui na vida de muitas pessoas, tanto dos que permanecem, né, que nem é o teu caso, você não se perdeu, Júnior, graças a Deus. Você chegou aqui, né, na pré-adolescência e tal, e olha você quem hoje você é aqui dentro da igreja, sabe? Então, assim, é um trabalho de manutenção das ovelhas do Senhor Jesus, e é um trabalho também de processos na vida de muitas pessoas. Então, então eu não tenho dúvida que essa obra é de Deus, né? Realmente é de Deus mesmo. E se Deus quiser, eu vou mais longe ainda. Porque eu preciso Vai. trabalhar muito mais ainda. Eu preciso Vai, trabalhar na filho. minha vida. Isso eu tenho certeza. Deus está trabalhando. Mas, amém. E agora eu quero a sua Trifena. Você tem algum... Essa, na verdade, seria para uma próxima pergunta que você já entrou. No meio, assim, quando a igreja estava indo, os anos foram passando, ela foi crescendo. Quais são as histórias que você tem com o povo? Como eu quero ouvir como o pastor Luciano fala, as pérolas do povo. As pérolas entre o povo. O que vocês lembram, assim, de histórias? Falam assim, nossa, esse testemunho é forte, ou essa pessoa me impactou com a história dela. O que vocês lembram ou podem falar aqui? Há muitas lembranças, porque aconteceram já muitas coisas. Por exemplo, teve uma irmã que chegou aqui, né, Paulo, com um tumor, né, e ela tinha uma prova, né, daquele tumor, e nós oramos por ela. E depois de um tempo ela voltou nos médicos e ela chegou aqui, ela chorava, ela falava, pastor, eu tenho as provas do que estava aqui, eu tenho a prova que não está mais. Coisas Na verdade, assim. a cirurgia tinha sido marcada, A cirurgia porque ela já estava estava com tumor. marcada. E aí ela trouxe o laudo. Aí ela pediu no círculo de oração, no Para que Ministério nós de Mulheres, orássemos. para que orasse, porque diz, olha, nós vamos fazer eu vou ter a cirurgia agora. Acho que era na sexta-feira, ela ia ter a cirurgia na segunda. E antes da cirurgia eles fazem mais Exatamente. um scan, né? Aí antes da cirurgia resolveram fazer mais uma, não sei se era ultrassom, sei lá o uma que ultrassom, enfim. alguma coisa assim. Aí falaram, seu tumor não tá aqui. É uma pessoa Ué, totalmente diferente, é outra coisa. É. Tipo, não tem nada. tipo, o tumor não limpo. tá aqui e tal, nós não vamos te operar, não tem tumor. Aí e deram um outro laudo para ela. Aí depois, no outro domingo, ela veio na igreja, aliás, na sexta seguinte,
Deus chorava operou um milagre, é um muito. milagre, tá aqui, pastor, o laudo que eu tinha te dado. Aqui, agora o outro Lê o laudo nome aqui. aqui, é meu Tá, e nome. tá o laudo Então, aqui, assim, o tumor foi algo desapareceu de dentro de mim. milagroso, algo assim, extraordinário do Senhor. E É. assim, esses são uns aqui, são É. várias coisas que Outro aconteceram. milagre também daquela criança que chamava Mateus, não sei se você vai lembrar, filho do irmão Lembro que Ageu. tinha um. Então aí ele tinha Uma era hérnia. também, acho que era um caroço, né, que era na área do testículo da criança. Então, aí a mãe pediu oração, falou assim, olha, meu filho tem, ele não sabe se aquilo é uma hérnia, se é um tumor, que é aquilo que está na área do testículo da criança ali, tal. E aí ela pediu oração, nós vamos orar, e aí ungimos a criança com azeite, fizemos uma oração e tal, tal, e tal. Aí na outra semana ela chegou, pastor, eu preciso dar um testemunho, o que foi? Aí ela chorando, aí ela falou, então, eu depois daquela oração, essa semana, quando eu fui trocar a fralda do meu filho, o caroço desapareceu. Tava tudo normal, Deus. entendeu? Desapareceu, pastor, não tem mais. Simplesmente sumiu do nada, é milagre. É milagre que o Senhor operou. Então essas coisas foram marcantes para nós, né? E não só apenas isso, assim, a restauração de casamento, restauração de pessoas, entendeu? Cura, emocional, sabe? A gente viu muito isso aqui dentro da igreja e foi tão bom acompanhar os processos e ver o estado que estava e aonde a pessoa chegou numa vida leve, plena com Cristo, sabendo que realmente a paz de Deus que excede todo o entendimento, né? A gente viu muitas coisas assim maravilhosas da parte do Senhor e que vale a pena, né, compartilhar em outros momentos também. Porque é muita coisa, é muita coisa. Eu digo de conversão à cura, entendeu? Assim, o que Deus fez. Nós já lidamos com pessoas com surto psicóticos aqui na Psicóticos, igreja, que tiveram, da gente pegar na rua, levar, sabe, e fazer todo o hospital. acompanhamento, e hoje saber que a pessoa está bem. Exato. Então, assim, é tudo Libertação. libertação, Ixi, coisas muito. quantas pessoas, especialmente nos primeiros anos, assim, acontecia muito de pessoas, às vezes, ficarem possessas, a gente expulsar os demônios. E Deus continua fazendo. Tem horas que eu falo, Senhor, aquelas coisas que aconteceram e tal. Eu falo, Senhor, eu quero ver e tal. E Deus tem feito. Deus tem feito nos nossos dias ainda. Por exemplo, uma irmã que há pouco tempo ganhou um bebê e deu testemunho na igreja do que o Senhor fez. Entendeu? Ela orava por filho. E não é uma, é duas, três mulheres que desejavam e Deus operou. Então, assim, é a fé. Ver a fé da pessoa e Deus agir através daquela fé, através do poder da oração, é algo assim que nos traz lágrimas aos olhos de ver assim o agir do Senhor aqui dentro da igreja, entendeu? E realmente é aquilo que o Senhor ordena a bênção. E a bênção dele realmente vem e alcança os lares, as vidas, as famílias. E eu, sempre que eu falo com as pessoas, eu falo, olha, quando o Senhor ele fala, olha, pedi, dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. E aquele que pede, ele recebe, o que busca, ele encontra, o que bate, as portas se abrem. É muito verdadeiro. É que a gente está tão acostumado com ouvir isso, que a gente não, às vezes fala, mas não crê. Então é preciso crer, é preciso acreditar. E eu vou dizer que, ele desculpa faz. cortar, que isso pegou uma parte da minha vida. Não por mim, mas por aquilo que meus amigos estão vivendo, né? Aí, se vocês puderem, talvez, dar uma palavra pra eles, eu vou falar que eu vou mandar pra eles. Pô, eu tô fazendo um podcast, eu vou mandar pra todo mundo. Mas assim, o negócio sério agora é que, por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele começou a falar assim, mano, a gente conversa assim, mano, eu tô leaning, eu tô meio que me curvando agora pro calvinismo. Eu falei, por quê? Ali, eu já sabia um pouco da história, mas falando aqui, ele falou assim, mano, eu tô namorando, só que ela ainda não é crente. Eu sei, né? Eu falei, ô, mano, mas podia ter trabalhado um pouquinho mais. Ele, não, eu sei, mas... Aí eu falei pra ela ler a Bíblia, ela leu, a gente tá orando, só que ela chega pra mim e fala, eu não consigo acreditar no seu Deus. A mãe é católica, ele é conhecido aqui, ele ainda tá no Brasil hoje, mas lá ele tenta levar pra igreja às vezes, mas ela fala pra ele, fala, eu não consigo acreditar. E ele começou
Ele tá falando, a realidade é que eu estou bravo com Deus. Eu falo, por que com Paulo você chegou pra ele, se revelou numa luz, né, no caminho pra Damasco, não sei o quê? Por que com Pedro foi assim? Por que com tanta gente da Bíblia, com tanta gente que conhece foi assim? E com essa alma que eu amo tanto não acontece? Por que às vezes, sabe, parece que acontece com os outros? Isso que eu queria falar, né? O ponto seria, parece que eu vejo muito isso na vida dos meus amigos. Parece que acontece com os outros, mas não com eles. Porque eles me contam os testemunhos, eles vêm, a gente conversa. Eu sempre colocando ali, falando de Bíblia, falando de coisas, falando assim, às vezes você precisa acreditar mais. Como que está a sua fé, às vezes espera um momento de Deus, mas tem vezes que demora tanto que às vezes não tem nem mais o que falar. Né? Existe uma problemática na visão do teu amigo, tá? Porque, primeiro, ele vai querer mudar a sua convicção para o calvinismo por uma questão de experiência, não por questão de convencimento teórico, entendeu? Eu acho que esse não é o caminho. Ou seja, eu tô querendo procurar um caminho que seja mais conveniente ou mais explicativo para as situações que eu estou vivendo. É isso? E aí, como é que fica a Bíblia nesse caso? Eu estou colocando o quê? Uma teoria acima do que é a Bíblia, tá? Segunda coisa, eu tô bravo com Deus, mas por quê? Porque Deus não quer fazer o que eu quero, mas quem quer Senhor e quem quer servo aqui? Entendeu? Eu tô bravo com Deus porque Deus fez isso com Paulo, não tá fazendo isso comigo. Ué, e quem é Deus? E quem somos nós? E olha a vida de Paulo. Exatamente, o ponto, o propósito, o plano e tal. Outra coisa, o trabalhar do convencimento é do Espírito Santo. Mas a ministração do evangelho é nossa. A gente precisa pregar. E o que acontece? Não adianta a gente falar assim, eu vou namorar uma pessoa e vou ficar torcendo para que Deus salve. Primeiro que já está errado em você fazer uma escolha dessa. A Bíblia já é muito clara quando ela diz assim, não vos ajunteis em um jugo desigual para com os infiéis. Porque que comunhão tem a luz com as trevas? Poderão dois andar juntos se não estiver de acordo. Aí eu vou dizer assim, Deus, eu vou fazer uma escolha que não é da tua vontade, tá? E eu vou escolher essa pessoa aqui, mas agora eu quero que o Senhor transforme ela para ela ser da minha vontade. Para ela ficar para ela ficar do jeito que eu quero. Vai salvar aquela Exatamente. vida. Então eu tô priorizando a minha vontade, as coisas que eu quero em detrimento da vontade de Deus. E eu quero que Deus seja meu servo, para que Deus venha com a varinha de pirilim-pim-pim, os pozinhos, né, de pirilim-pim-pim, e muda tudo para ficar do jeito que eu quero. E isso é uma problemática, porque as coisas não funcionam assim. A salvação é pela graça mediante a fé, e nós cremos que é um trabalhar do Espírito Santo, mediante a semente que é plantada, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ok? Agora, o trabalho do convencimento é do Espírito Santo. Então, vem cá, ele está pregando, ele está ensinando o evangelho para ela, não só com palavras, mas com testemunho também. Entendeu? Então, primeiro, a escolha em si, ela já começa não pregando o que deveria pregar, tá? Mas eu não vou descartar possibilidades, porque pode sim haver uma possibilidade de salvação, e digo isso porque assim, nós temos experiência de pessoas muito próximas a nós, que sim, começaram a se relacionar com pessoas não convertidas, e que foi através deste relacionamento que a pessoa veio a um conhecimento do Senhor Jesus Cristo, e aí ela se converteu. Tá? Isso pode acontecer, mas o oposto é muito verdadeiro também e muito mais característico. Muito mais comum. Acontecer. Entendeu? Então, quando é uma situação como essa, a gente precisa saber muito bem como que nós fazemos as nossas escolhas e assumirmos a responsabilidade das nossas escolhas ao invés de nós queremos culpar a Deus. Tá? E outra coisa, mudar de convicção não vai resolver nada. Porque a salvação não está no calvinismo, não está no arminianismo e muito menos no pelagianismo, tá? A salvação está em Jesus Cristo. Só Jesus. E isso só pode acontecer por meio da fé em Jesus Cristo, que vem através da palavra e do convencimento do Espírito Santo. De outra forma... Mas assim, é muito bom. Ó, você sabe quem você é, você foi avisado. Aqui eu gosto de histórias, mas eu também gosto de tapa, então se eles forem aqui me dar um tapa, vocês vão se receber comigo. Tá bom? Mas é assim que cresce, gente, é assim que cresce. Então, dói agora, depois passa. Não, antes de mas casar, passa. os questionamentos, eu acho que
são bons, eles são positivos, né? Porque é muito importante que fique claro pra gente, né, a razão da nossa fé. A fé, ela não é uma coisa totalmente... Mágica, né? Não é algo assim. Existe uma palavra que eu estou buscando, né? Mas ela tem um lado racional, tá? Ela não é só uma coisa mística, tá? Fé não é, não, tudo é místico, porque eu acredito, é assim, tal. Não. A fé, ela é uma coisa racional, sim. Aliás, o culto, o que nós prestamos a Deus, ele é um culto racional. Paulo falou, não é Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício santo, agradável, puro e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então nós cultuamos com consciência, sem perder a espiritualidade. Claro. Mas aí eu queria saber, assim, quando, né, se for um caso específico, mas um pouco mais abrangente, e quando alguém fala assim, eu vejo acontecendo com todo mundo, menos comigo. Se a pastora quiser acrescentar alguma coisa. Você sabe que eu vejo, quando as pessoas falam muito isso, são incrédulos. São pessoas que eu acho que eles não... o tema desse ano nosso é um tema muito poderoso, que eu vejo. Águas profundas. Porque você sabe, quando você tá no raso, você tem segurança, você tem conforto. Então, tipo, tá tudo certo. Agora, quando você mergulha no profundo, você perde tua segurança, você perde. Então, você tem que ter uma confiança em Deus. Você tem que confiar. Então, assim, às vezes a incredulidade nos deixa de viver muito sobrenatural. Entendeu? Porque a experiência sobrenatural vai estar nas águas profundas. Sem dúvida. E, assim, as pessoas, eles, ao mesmo tempo que eles querem confiar em Deus, que Deus pode fazer, que Deus pode mudar a sorte, que Deus pode transformar algo, eles são incrédulos também. Tipo assim... Sabe, eu acho que é um misto de... É como se eles querem acreditar, mas ainda não acreditam de verdade. Não acredito no poder da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que tem poder. Entendeu? Às vezes eu quero os meus desejos, as minhas vontades. E nem sempre os meus desejos e as minhas vontades estão alinhadas com a vontade de Deus para a minha vida. Ou para a nossa vida. Entendeu? Então, às vezes, a pessoa, ela começa se virar contra Deus. Por que Deus não faz? Porque é algo até, parece que comum no ser humano. De as coisas que dão errado na vida dele, o que ele culpa é Deus. Por que Deus... E às vezes olha para a vida do outro, mas não sabe o sofrimento que aquele outro passa. Ou a vida íntima que esse tem com Deus. Entendeu? Então eu acho assim, quando você tem uma vida com Deus, uma vida de oração, que você, sabe, tem uma comunicação direta, sabe, o véu foi rasgado. Nós não precisamos de ficar indo até pessoas querendo, nós podemos ir direto com o Senhor. Senhor, fala comigo, te revela a mim. A experiência de Paulo foi a experiência de Paulo, a minha experiência é a minha experiência, entendeu? Paulo, ele perseguia o povo de Deus. Olha quem foi Paulo. E aí ele teve que ter esse encontro que Deus, assim, tipo, deixou ele cego. A experiência de vir um profeta falar com ele. E o profeta nem queria ir, né? Com medo dele. Entendeu? Então, assim, aí eu vou... Assim, a gente pode se espelhar nisso, mas a nossa vida é diferente. Nós precisamos ter uma convicção de fé em Cristo Jesus, acreditar no poder dele. E eu sempre falo isso, sabe? A incredulidade, ela mata muita gente. Muita gente. Né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu acredito. Eu acredito que elas existem. Então, o oposto da fé é a pessoa ser um incrédulo. Não tem meio termo. Agora, quando a pessoa também fica olhando assim, por que acontece com todo mundo, comigo não? Depende muito do que é que a pessoa está falando, né? Até que essa questão, que nem a Trifena está falando, e é verdade. A falta de fé pode sim
Por exemplo, tem gente que fica assim, eu não acredito no batismo no Espírito Santo, não acredito. Nunca Se Jesus busca. está batizando todo mundo, por que ele não batiza eu? Primeiro, se ele já está com essa atitude, é incredulidade. Ele não está Não vai clamando e nunca dizendo, receber. Senhor, me batiza, Senhor, eu também quero receber. Eu quero Eu sentir. creio nisso e eu aquele- quero receber. É um exemplo, né, que eu estou dando. E às vezes é porque a pessoa ela diz assim, eu quero, mas eu quero receber para daí eu creia. É. E na verdade, não é assim. Na verdade, nós cremos. E porque nós cremos, nós buscamos, e nós buscamos e recebemos. Entende? Então, há situações como essa. Agora, se a situação é uma situação diferente, por exemplo, por que Deus trabalha igual para todo mundo, comigo é diferente? Por que para todo mundo parece que as coisas estão acontecendo, comigo não? Eu gosto de olhar para um outro ângulo. Eu falo o seguinte, olha, se Deus está trabalhando comigo de um jeito diferente, é porque ele tem algo diferente para mim. Porque assim, uma coisa é, eu quero ser só mais um na multidão, ou eu quero fazer a diferença. E se eu quero fazer a diferença, eu não posso querer que tudo seja do jeito que todo mundo faz, ou que do jeito que acontece com todo mundo. Então você imagina, uma das coisas que né, aquelas coisas assim que sempre passou na minha cabeça no começo, quando Deus falou muito sobre o alicerce. Fiquei imaginando, você imagina assim um loteamento que tem vários terrenos e todo mundo comprou um terreno ao mesmo tempo e todo mundo começou a construir. E aí você viu que todo mundo, com 2, 3 meses, já estão com as paredes erguidas da casa. Mas esse daqui continua no alicerce. Não levantou um tijolo ainda. Mas ele só está no alicerce. Ele trabalhou até mais duro que os outros. Cavando buraco, colocando concreto, tudo para... Só que o que acontece? Vamos dizer que com um ano tá todo mundo já... minha casa já está pronta, já está construída. Esse daqui, talvez com um ano é que está começando a levantar o primeiro tijolo. Assim, nossa, mas só por que todo mundo já levantou e eu... Não, mas é porque você não vai levantar uma casa comum, você vai levantar um prédio. O que Deus tem para você é um prédio muito elevado. Então você não poderia levantar os muros ao mesmo tempo que todo mundo estava levantando. Você precisa entender que o tempo é diferente, o trabalhar é diferente, porque o projeto é diferente. Entende? Então tem todas essas questões. Por que é diferente com as pessoas, comigo? Né? Então a gente precisa entender que Deus ele tem diferentes formas de trabalhar com pessoas e ele tem diferentes propósitos para cada pessoa. Então o que a gente precisa é confiar em Deus. Confiar no Senhor. Confiar em Deus e viver o seu E entender processo. uma coisa, olha, por que Deus deu para ele e não deu para mim? Ele não me deu ainda. Pode ser que ele nem me dê e pode ser que ele me dê mais para frente. Agora, o ponto é o seguinte, a uns Deus deu 5, na parábola, né? Deu 5 talentos, outro deu 2 talentos, outro deu 1 talento. Agora, quando ele requer de acordo com o número de talentos que ele deu. Às vezes fala assim, Deus deu muito para aquele irmão. Mas saiba que aquele irmão ele só vai conseguir dar 100% dele se ele granjear em cima de tudo aquilo que ele recebeu do Senhor. Quem recebeu menos, ele atinge 100% muito mais fácil. Porque o que granjeou 10, aliás, que recebeu 5 e granjeou mais 5, ele é tão bom e fiel quanto aquele que recebeu 2 e granjeou mais 2. Só que quem recebeu 2 e granjeou mais 2, ele foi tão galardoado quanto o outro, por quê? Porque ambos foi 100%. Mas como assim? O outro produziu 5, esse aqui produziu só 2. Sim, mas esse daqui produziu 100% na medida da sua capacidade. Então ele não precisa, mas aquele lá é muito mais capaz. Então a exigência para ele é muito maior. Entendeu? Então assim, a gente precisa confiar em Deus. Você sabe que essa semana até a nossa filha, não sei se você vai lembrar disso, ela estava falando sobre o encontro de Tomé com Jesus e ela estava falando, Jesus quando Tomé veio assim, desacreditando na ressurreição, mas Jesus falou, olha, pode tocar, você pode tocar, mas bem-aventurado é aquele que acreditou sem ter que tocar. Aquele que não viu aquele e que creu. não viu e creu. Exatamente. Entendeu? Que Tomé dizia isso, né? Bem-aventurado. Então, assim, tipo, ok, Jesus deixou ele vir, ver, confirmar, mas Jesus falou, olha, mas bem-aventurado. Feliz é aquele que não precisou de tocar, mas acredita. Não Entendeu? precisou para crer. Então, aí é mais uma prova de que ele existe, ele é poderoso. Sabe, eu confio, a confiança, eu tenho que confiar e acreditar no poder do Senhor. Acreditar, sabe, que tudo é possível. Aquele que crê, não é aquele que não crê, é aquele que crê. Aquele que sabe que vai Entendeu? acontecer.
É forte, né, gente? É forte. Aí vocês estão vendo por que tanta gente queria ouvir eles. Tô recebendo aqui só um pouquinho. Né? Glória a Mas Deus. junto com vocês, porque é por isso que estão fazendo esse projeto. Mas, uau, eu até perdi o rumo aqui. Agora eu ia falar o seguinte, da igreja, vamos voltar para o tópico da igreja, porque agora eu quero saber o seguinte. Chegamos aqui agora praticamente onde estamos hoje, com vários ministérios, 20 anos da Admito, camiseta, né? Camiseta linda, gente, por Vocês sinal. gostaram? Eu Espero gostei que vocês muito. gostem. E agora, e daqui pra frente? Tem alguma previsão? O que Deus tem falado? A gente viu que Deus, desde o ano passado, né, tem tirado temas para o ano. Algo Sim. que é grande, né? E assim, onde vocês vê? Por exemplo, assim, você já tem alguma visão? Tem planos novos que podem liberar pra gente aqui? Né, um pouquinho? Tem alguma coisa assim, daqui pra frente? E aí? 2026, né, estamos trabalhando com um tema revelado pelo Senhor. Né, e nós temos alguns objetivos importantes. Porque assim, quando eu orei ao Senhor e busquei de Deus o tema deste ano de 2026, o Senhor foi muito claro comigo dentro da palavra, Lucas capítulo 5, tá? O do ano passado, aliás, de 2025, o tema foi revelado a Trifena, nem foi a mim diretamente. Esse ano o Senhor falou comigo de uma maneira muito clara, porque Jesus falou, quando o Espírito Santo falou na minha mente, né, sobre águas profundas, e eu abri a Bíblia e saiu em Lucas 5, Jesus estava pregando, né, ele usou o barco dos discípulos para pregar, e depois disse para eles, agora pega o barco de vocês e vai ao mar alto, e lá vocês lancem as redes. Esse foi o versículo que o Senhor me direcionou. Então, nós temos dois aspectos importantes da visão de trabalho deste ano e é onde que a gente quer e precisa avançar, tá? Primeiro, é tirar os cristãos, os crentes, da superficialidade cristã para um nível mais profundo de intimidade com o Senhor, um nível mais profundo de conhecimento da palavra, um nível mais profundo de relacionamento com Deus, um nível mais profundo de comunhão, não só para com Deus, mas também para com os nossos irmãos. Ou seja, levar para a profundidade, a gente sair da superficialidade. Então, é levar os crentes a serem mais crentes, crentes de verdade mais profundos na sua comunhão, na sua intimidade com Deus. E segundo, é o lançar as redes. Isto é, levar a igreja a um trabalho de evangelização. O Senhor ele tem falado muito comigo sobre a urgência da evangelização para executarmos as missões, não somente as transculturais, mas também o alcance das almas que estão aqui, perto de nós. A verdade é quantas pessoas, né, e essa é uma questão que nós fazemos aqui na redondeza da igreja, que nós alcançamos para o Senhor Jesus. A igreja está aqui. Pensa assim, num quarteirão para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, quantas pessoas dessas, talvez centenas que moram aqui, que nós alcançamos para o Senhor Jesus. Tá? Quantas pessoas que nós, sei lá, com quem nós convivemos na nossa vizinhança, ou do nosso trabalho, ou da nossa escola, ou da nossa academia, ou seja lá onde for, do nosso círculo social que nós alcançamos para o Senhor Jesus. Então a gente precisa alcançar, porque as pessoas estão se perdendo, estão indo para um caminho de perdição, gente que estão indo para o inferno. E muitos deles sem conhecer a Cristo porque nós não falamos de Jesus para elas. Então, este ano é um ano que a gente quer focar também no evangelismo. Fortalecer a frente do evangelismo. Fortalecer a frente da profundidade, tá? E com isso também a gente vai precisar fortalecer o Ministério de Integração da igreja, porque quando nós lançarmos a rede e o Senhor enviar estas almas, nós precisamos saber o que fazer com elas. E aqui que nós queremos um Ministério de Integração ainda mais forte, tá? Para que possa fazer esse trabalho do acolhimento e de direcionamento para que as pessoas possam
se consolidar na fé e se aprofundar na intimidade com Cristo e no conhecimento da palavra do Senhor, né? Crescer na graça e no conhecimento. Forte, forte. Você, Trifena, quer adicionar mais uma coisa? O Paulo estava mencionando sobre o ano passado, o tema do ano passado, que foi viver o extraordinário. E, na verdade, os 2 anos anteriores foram comigo, porque o romper também, que foi do ano de 24. Isso. Também foi comigo, assim, sabe? Eu sentia do Senhor que nós precisávamos romper de alguma forma. Tanto que num evento das mulheres, eu até dei um exemplo da pipoca e falei sobre o fogo, né? O fogo, a panela, o azeite e a pipoca, Eu né? até disse que eu ia E pregar. você tem que pegar, porque tem gente me cobrando sobre isso. Porque é exatamente isso, sabe? O fogo vai esquentando o óleo ali e tem aqueles milho que estão duro ainda. E cada um, ele vai rompendo com o calor daquele óleo. E as pessoas, eu falava, gente, e o romper da pipoca é exatamente isso. Uma rompe primeiro, depois vai a outra, depois vai a outra. E tem uns que nem rompe. Tem uns milho duro ali que eles não rompem. Não quer, não vai. Não vai. Não anda. Nem o calor do óleo faz com que aquilo Quem tem rompa. que pregar isso é você. Então, E eu Tá tô bom. esperando, próximo domingo. Depois não acredita Mas- quando falam que você que prepara meus esboços. Não, mas aí eu fico. E foi exatamente o que Deus falou. Nós precisamos romper para viver o extraordinário. Porque se você não rompe algumas coisas na sua vida, sabe, breakthrough, sabe? Tem que Tem que ir, vamos. Tem que ir. Então, assim, eu sentia muito isso, que eu tava com as mulheres ali e tal. Falando, gente, sabe, parece que tem gente que não vai. Eu falo, eu acho que eu sou muito amor. Eu sou muito, o Paulo, ele é mais racional, ele é bem, mas eu sou mais assim, de levar, às vezes eu fico adulando, mas chegou nesse ano, eu falei, não, precisa romper, cada um tem que ir por si só. E é o fogo do Espírito Santo que vai queimar nos corações e não sou eu. Tipo, eu tenho que me retirar um pouco e deixar o Espírito Santo agir. E realmente, Deus trouxe um romper muito grande. E esse ano eu sinto, não somente nós, mas muitas pessoas viveram o extraordinário. E Até porque foi um ano difícil, um ano bem foi um ano pesaroso difícil, mas para um ano muita coisa, muito abençoado. mas pra as pessoas elas superaram, Sim. né? Então assim, o extraordinário de Deus a foi superação. muito evidente em muitos Quantas aspectos. crianças chegaram esse ano também de milagres? E de úteros estéreis. Estéreo, Deus fez. Não é? Isso é mulheres extraordinário. ser alegre mães de filhos. Então eu vi que muitas pessoas, e falta pouco, e eu tenho orado para o Senhor fazer em algumas pessoas ainda o extraordinário, que termine esse ano literalmente vivendo o extraordinário. Mas se você crê, você vai ver a glória de Deus. Amém. Se você crê, você Aleluia. rompeu em 2024 para viver esse extraordinário do 2025, e pela fé eu falo, e essa palavra não vem de mim, mas vem do Senhor. Você viverá o extraordinário de Deus para mergulhar nas águas mais profundas. E mergulhar nas águas mais profundas é não sentir chão. É você pisar onde não tem chão e confiar em Deus, que Ele está ali, Ele está te sustentando, né? Pedro, ele estava ali, um pescador, assim, um pescador que conhecia aquelas águas. Ele sabia sobre pesca, e vem Jesus e fala para ele, você pescou a noite inteira, não pegou nada, mas sobre a minha palavra lança as redes e você vai conseguir. E não é sobre a nossa palavra, é sobre a palavra de Deus. E a palavra de Deus que realiza um milagre. É sobre a palavra dele, não é a nossa palavra. E quando a gente fala na nossa palavra, pode até cair por terra. Mas a palavra de Deus, ela não cai por terra. Amém. A palavra de Aleluia. Deus, ela é Glória a fiel Deus. para cumprir. Né? Então, eu falo isso com toda certeza no meu coração. E sem dúvida, que se você crê, você vai ver. Amém? E é isso. Nós vamos mergulhar, como o Paulo falou, sair da superficialidade, né, da superfície, porque, como eu falei antes, não quero ser tão repetitiva, mas quando a gente fica na superfície, a gente está na nossa zona de conforto. Nós confiamos, ali tem chão, eu tô tranquilo. Agora, vai mais pro profundo, ainda mais quando você não sabe nadar, no caso de nós dois aqui. A gente não sabe nadar, bate o desespero.
Mas a gente confia no Senhor. E aí tem o colete também, né? Espírito Santo que está ali para ser o nosso, né, fiel ajudador. Amém. Glória a Deus. Bom, considerações finais? Querem adicionar mais alguma coisa à nossa conversa? A história da igreja. Quero agradecer a você, a mas Evelyn já? que tá ali atrás. Verdade, nossa queridíssima, minha chefia, eu chamo ela de chefia, minha chefe. Beijo, Evelyn. A equipe da mídia da nossa igreja tá rompendo e tá extraordinário. E 26 vai ser Profundo. assim, profundo. Amém, glória a Deus. Vocês virão com novidades que o Senhor dará a vocês, assim, esse entendimento do que fazer, do que realizar. Pessoas que vocês vão escolher para sentar nessa mesa aqui, para bater um papo, para conhecer suas histórias, para testemunhar, para testificar sobre o Senhor e compartilhar também, né? Vai ser algo divino, algo assim que vocês, eu acredito que vão chorar, a fé de vocês serão aumentadas. A gente não tô pronto. As pessoas que estarão aqui vai ser, mas eu creio. Vai ser bom, em nome de Jesus. Da minha parte, eu queria dizer para todos vocês que as portas da Admito, mais do que isso, os braços de nós como Admito, mais profundo ainda, os nossos corações, o coração da Admito está aberto para receber cada um de vocês, tá? Sobretudo os braços e o coração de Cristo, né? Eu não sei onde você está e como que você está, mas eu digo uma coisa, não tem solução fora de Jesus, não tem caminho sem Jesus. É verdade. Se você não quiser congregar na Admito, congregue em uma igreja séria, uma igreja bíblica, uma igreja que não é fruto de rebelião, que não é fruto de divisão, uma igreja que está comprometida com o reino, sabe? E congregue ao Senhor. E se você achar que esta pode ser, e eu tenho certeza que é um lugar bom para você servir ao Senhor, para você aprender, para você romper, para você viver coisas extraordinárias e, sobretudo, para você viver de uma forma mais profunda e desejar vir para cá, nós estaremos aqui sempre dispostos a recebê-los, a acolhê-los, a abraçá-los e caminhar junto com você para que você possa viver os planos e os propósitos que o Senhor tem para a tua vida. Você é muito importante, você é muito especial, não importa o que você fez, o que você vive, onde você está, você é uma alma preciosa para o Senhor Jesus Cristo e nós valorizamos isso. Deus abençoe. Obrigado, Rony Júnior. Obrigado, Evelyn. Obrigado a todos vocês por nos receber. Viu, antes de terminar, o senhor pode fazer uma oração para essas pessoas que o senhor Sim. ministrou agora? Vamos fazer uma oração para eles? Amém. Amém? Então, oremos. Oremos. Amado Deus e Pai, quão formoso Tu és. A Tua glória enche a terra, enche os céus e enche as nossas vidas, ó Senhor. Tu és o Rei do universo e maravilhoso é estar na Tua presença, poder Te adorar, poder tocar em Tuas vestes e Te contemplar, ó Senhor. Te damos graças pela oportunidade de aqui estarmos e, Senhor, eu quero nesse instante rogar pela vida de cada um dos nossos queridos internautas, especialmente, ó Pai, por todos aqueles que neste momento, ó Deus, se encontram em um lugar escuro, estão em um quarto escuro, estão talvez em uma ilha deserta, onde que sentem-se isolados ou que sentem-se sem esperança, sem direção, sem saída. Pai, que hoje a luz possa ter brilhado através deste podcast na vida dessas pessoas e que, Senhor, a Tua palavra possa encontrar guarida nestes corações, trazendo cura, trazendo paz, trazendo direção, iluminação, libertação e, sobretudo, salvação, ó Deus, para cada um. Que o Senhor os alcance, os abençoe e que o Senhor os direcione, Pai. Aqui estamos para ser instrumentos Teus, para ser usados em Tuas mãos conforme a Tua vontade. Nós Te amamos e Te bendizemos, Pai, e glorificamos a Ti, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, pastor, pastora. Deus Deus abençoe vocês também. Viu? Você que está nos assistindo, quero dizer, comente amém. Fala assim, amém. Comente assim, amém. Em nome de Jesus, amém. Para
pra dizer que, para mostrar pra nós que você recebeu, claro que você recebeu a sua oração, mas pra mostrar pra gente que você recebeu a sua oração, tá bom? Escreve nos comentários, escreva uma palavra pra nós estaremos lendo os comentários, tá bom? Fique com Deus, não esquece de deixar o like, curtir, compartilhar, manda no grupo da família, talvez alguém lá vai gostar, talvez aquele teu tio num domingão que não quer ir pra igreja, manda pra ele, vai ver o podcast. Em nome de Jesus. Assim, eu me despeço de vocês, agradecendo tudo, e que esse ano nós venhamos entrar em águas mais profundas com Deus. Amém. Até mais!